Agora, movimento uniforme. Qual o básico do movimento uniforme que eu preciso saber? Primeiro, é um movimento onde o valor da velocidade do corpo não muda. O valor da velocidade é constante. Ah, Marivaldo, se o valor da velocidade é constante, então a velocidade escalar média vai coincidir com o valor da velocidade do corpo. Exatamente. Então, boa parte dos problemas de movimento uniforme eu posso resolver usando a equação de velocidade escalar média. Então, se a gente desenvolve essa equação, levando em consideração que o valor da velocidade do corpo coincide com o valor da velocidade escalar média, eu vou chegar a uma equação que me dá a posição do corpo em qualquer instante, que é a equação horária do movimento uniforme. Então, o que é que eu preciso saber? Quem é S? A posição do corpo num certo instante t. Quem é S0? A posição inicial. Quem é V? A velocidade do corpo. E T, tempo. Outra coisa que eu preciso saber, que esta função é a função do primeiro grau. Então, o gráfico disso vai me dar uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Quem é que vai me dizer se é crescente ou decrescente? A velocidade. Então, se a velocidade é positiva, isso quer dizer que o corpo está progredindo, a posição dele está aumentando com o tempo. Inclusive, a gente chama esse movimento de movimento progressivo. Então, teremos uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, significa que estabelecemos um sentido como positivo e esse corpo está no sentido contrário. Ou seja, a posição dele está regredindo com o tempo. E nós chamamos esse tipo de movimento retrógrado. Tá ok? Ou seja, o gráfico ele é decrescente. Então vamos à resolução da atividade 8, movimento uniforme. Primeira questão. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 60 mais 40t, onde S é dado em quilômetros e t em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após. Então, ele me deu a função horária da posição do corpo. Então, eu posso saber a posição do corpo em qualquer horário. E ele me pediu o seguinte: quando é que esse corpo passa pelo quilômetro zero? Ou seja, quando a posição dele é igual a zero? Então, vamos responder. Menos 40t é igual a menos 60, multiplicando por menos 1 para trocar o sinal. 40t é igual a 60, t é igual a 60 dividido por 40, que vai dar 1,5. Ok? Letra B. Segunda questão. Um veículo A move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Ao seu lado, um outro veículo B trafega com velocidade constante de 54 km por hora e no mesmo sentido de A. Assinale a alternativa que indica qual será a distância em quilômetros entre esses veículos após o intervalo de tempo de 2 horas. Então vamos nessa, ó. Quer dizer que tem dois veículos aqui, um do lado do outro, trafegando no mesmo sentido. O veículo A, veículo B. Os dois com velocidades constantes. Eu quero saber a distância entre eles após 2 horas. Então, tranquilo. Quanto A andou nessas 2 horas? Distância, velocidade vezes tempo. Ou seja, 36 vezes 2, que dá 72 km. Quanto B andou após essas 2 horas? Velocidade vezes tempo, 54 vezes 2, 108 km. Então, qual a distância entre eles? Se eles estão andando na mesma direção e no mesmo sentido, e um andou 72 km e o outro andou 108 km, 108 km menos 72 km, que vai dar 36 km. Terceira questão. O movimento de uma partícula está descrito no gráfico abaixo. Qual função horária descreve o movimento desse corpo? Então, pessoal, agora ele me deu o gráfico e quer a função. O gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Então eu sei que é uma função do primeiro grau. E sei qual a cara. S igual a S0 mais VT. Qual a posição inicial do corpo? De onde a reta partiu? Ou, quando o tempo é zero, aonde ele estava?
Quando o cronômetro estava zerado, aonde ele estava? Na posição menos 10. Ó, tempo zero, posição menos 10. Então eu já sei a posição inicial. Agora, para achar a velocidade, posso usar V, ΔS sobre ΔT. Preciso de duas posições e o correspondente intervalo de tempo para sair de uma posição e ir para outra. Então vamos. Eu tenho aqui, ó, posição menos 10, posição 0. Ele estava na posição menos 10 e veio para a posição 0. Posição final 0, menos posição inicial, menos 10. Em quanto tempo? Isso aconteceu do tempo 0 ao tempo 2 segundos. Então, tempo final, 2, tempo inicial, 0. Então, 0 menos menos 10, ou seja, menos com menos, mais. Então, 10, dividido por 2, 5 metros por segundo. Então, a equação é S é igual a menos 10 mais 5t. Letra D. Quarta questão. Duas esferas de dimensões desprezíveis dirigem-se uma ao encontro da outra, executando um movimento retilíneo e uniforme. Veja a figura. As esferas possuem velocidades cujos módulos valem 4 metros por segundo e 7 metros por segundo. A distância entre elas nos 4 segundos que antecedem a colisão é de... Então vamos à resolução. Ele diz que dois corpos estão com velocidades constantes, indo um ao encontro do outro. E ele quer saber qual a distância entre eles 4 segundos antes da colisão. Então a colisão aconteceu 4 segundos antes, aonde o corpo 1 se encontrava. Espera aí, quanto é que ele andou em 4 segundos? Então, ele andou, lembrando, distância é velocidade vezes tempo. Ele andou 4 vezes 4, 16 metros. Então, 4 segundos antes da colisão, ele estava a 16 metros do ponto da colisão. E o 2? Distância é velocidade vezes tempo. Ou seja, a velocidade dele é 7 e eu quero saber, 4 segundos antes. Então, vezes 4, que vai dar 28 metros. Então, 4 segundos antes, ele estava a 28 metros do ponto da colisão. Conclusão, qual era a distância entre eles? 16 metros mais 28 metros, que vai dar 44 metros. Letra B. Quinta questão. O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento retilíneo uniforme sobre o eixo X. É correto afirmar que... Vamos à resolução? Então ele me deu o gráfico da posição em função do tempo e me pergunta a posição do corpo em vários instantes. O que é que eu posso fazer? Montar a equação horária da posição desse corpo. Como é que eu sei que a função é essa? O gráfico é uma reta. Se é uma reta, só pode ser uma função do primeiro grau. Qual a posição inicial do corpo? Qual a posição dele no instante zero? 4. Vamos calcular a velocidade do corpo. V é ΔX sobre ΔT. Então vamos. Preciso de duas posições do corpo. Ele foi da posição 4 para a posição 8. Posição final 8 menos posição inicial 4. E qual o intervalo de tempo? Isso ocorreu do instante 0 ao instante 8. 8 menos 0. Então a velocidade vai ser 4 dividido por 8, que é 0,5 metros por segundo. Então essa é a equação. 4 mais 0,5t. Então agora a gente pode verificar. Letra A. Quando o tempo é 1, a posição é 5. Vamos ver. 0,5 vezes 1. Então, 4 mais 0,5, que vai dar 4,5. Então, errado. Letra B. Quando o tempo é 2, a posição é 6. Então, 4 mais 0,5 vezes 2. 4 mais 1, 5 metros. Errado. Letra C. Quando o tempo é 3, a posição é 5. Então, 4 mais 0,5 vezes 3. 4 mais 1,5, 5,5.
Errado. Letra D. Quando o tempo é 4, a posição é 6. Então, 4 mais 0,5 vezes 4. Então, 4 mais 0,5 vezes 4 vai dar 2. Então, vai dar 6 metros. Certo. Então, alternativa correta, letra D. Vamos verificar a letra E? A posição no instante 5 é 7. Então, 4 mais 0,5 vezes 5, 4 mais 2,5 vai dar 6,5. Falso também. Então, repetindo, a alternativa certa é a letra D.